Efésios 5:31. Posso colocar? Posso ler? Faz um sinalzinho aí, pessoal, senão eu não vou saber. Amém? Efésios 5:31 diz assim, ó. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério. Grande é este mistério, irmãos. Deixará o homem, seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher e se tornará uma só carne. Olha o que o apóstolo diz. Grande é esse mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e a igreja. Lá, Adão e Eva, homem deixar pai e mãe e se ser uma carne só com sua mulher, grande é esse mistério. Estou falando de Cristo e a igreja. E tu vai ver o quanto o Deus que eu sirvo, que é o mesmo que tu serve, ele é tremendo, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos lá em Gênesis 2:22. Vou estar lendo assim, ó. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe a Adão. E disse, Adão, esta é agora osso dos meus ossos, e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão seu pai e a sua mãe, e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ler Romanos 5:14. Esse Jesus é lindo. Deus é lindo, irmãos. Deus é lindo, é perfeito, é tremendo. Romanos 5:14. Diz assim a palavra do Senhor. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram à semelhança das transgressões de Adão, o qual é a figura de aquele que havia de vir. O que a palavra está dizendo aqui? Que Adão é a figura daquele que havia de vir. Quem é que havia de vir, irmãos? Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Eu quero começar, é tipo um estudo, tá, irmãos? Hoje a pregação, mas é algo tremendo que Deus vai revelar para a igreja, irmãos, e vai te ensinar, irmãos. Paulo, irmãos, ele está fazendo uma comparação ali, irmãos, do homem deixar sua mãe e seu pai, se unir à mulher e se tornar uma só carne. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Aí eu fui lá para a passagem de Gênesis, aonde aconteceu isso aí, né? Deus fez Adão adormecer, tirou uma costela de Adão, criou a mulher e disse a mesma coisa, né? Deixará o homem, seu pai, sua mãe e se tornar uma só carne com a mulher, né? E ali onde eu li em Romanos 5:14 diz que Adão era a sombra do que estaria por vir. Adão era uma representação de Jesus. Eu lendo essas passagens, irmãos, eu comecei a fazer algumas reflexões. Até eu questionei a bispa sobre isso também, conversando com a bispa. Quando Deus me dá as revelações, eu converso sempre com a bispa. E eu fiquei pensando, irmãos, o homem foi criado do pó da terra. Amém? Louvado seja o nome do Senhor, né? A mulher, por que Deus não criou a mulher do pó da terra também e criou a mulher da costela de Adão? Quem é que já parou para pensar nisso? Tem um objetivo nisso, né, irmãos? Não seria por nada. Alguém já se pegou pensando, perguntando para Deus, porque quando a gente pergunta para o Espírito Santo, irmãos, ele responde para a gente, irmãos. É a mesma coisa da passagem que eu li lá de Efésios, quando Paulo diz, grande é esse mistério, e deixa uma baita de uma interrogação para a gente. Homem e mulher se separar do pai e da mãe, se tornar uma só carne, grande é esse mistério. Digo isso de Cristo e a igreja. Deixa uma baita de uma interrogação que a gente deveria se perguntar para Deus. Assim, por que Deus criou a mulher da costela de Adão e o homem Deus criou do pó? Ele não poderia ter feito uma bonequinha de barro ali e ser a mulher também? Poderia, irmãos. E isso tem uma grande revelação para nós, irmãos, porque isso... Lá na história de Adão e Eva, irmãos, estava representando Cristo
e o sacrifício de Cristo para a igreja. Amém? Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Deus fez o homem e depois fez a mulher. Só que o homem, Deus fez do pó da terra, e a mulher, Deus tirou da costela de Adão. Adão é a representação de Cristo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E de Adão, que é Cristo, não sairia a igreja? Por isso, irmãos, que a mulher não foi criada do pó, porque a mulher saiu de Adão, representando Cristo, que é o cabeça da igreja, e nós somos corpo. A igreja não ia sair de Cristo, irmãos. Era isso que Deus estava nos mostrando, irmãos, lá no Gênesis já, que de Cristo, que representava Adão, que representava Cristo, que depois a igreja ia sair de Cristo. A Bíblia não diz que nós somos o corpo de Cristo? Quem é que está entendendo, irmãos? Está bem claro, e isso é tremendo, irmãos. Lá, a mulher saiu da costela de Adão, saiu do corpo de Adão. Nós não somos o corpo de Cristo, a igreja não se formou de Cristo, irmãos. É por isso, irmãos, que a mulher não foi criada através do pó da terra. Mas não é só isso, irmãos. Tem muita revelação e nós vamos falar de tudo isso, de toda a redenção de Cristo. E isso, irmãos, conversando com Deus, comecei a estudar e cheguei nisso e comecei a ver e achei isso, porque já estava nos mostrando, irmãos, que Cristo ia vir e dele ia sair a igreja. Nós não somos a esposa de Cristo? Do corpo de Adão não saiu a esposa? Olha aí, irmãos, que tremendo esse Deus, irmãos. Já estava nos mostrando que do corpo de Cristo ia sair a esposa. Então, irmãos, Eva lá, a esposa, ela representava nós, o corpo de Cristo, a igreja, a esposa de Cristo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, e a própria crucificação de Cristo, irmãos, ela tem muita revelação para nos trazer, irmãos. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Por que Cristo tomou chibatadas, irmãos? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Porque a igreja estava representada no corpo de Cristo, irmãos. E aquelas chibatadas que Cristo tomou, aquelas porrada que Cristo tomou, aquele chicote que Cristo tomou, irmão, quem merecia tomar era nós, mas ele sentiu a dor, as chibatadas que Cristo tomou no corpo, representando a igreja, o corpo de Cristo é a igreja, o Cristo não é a cabeça, e nós não somos o corpo, aquelas chibatadas, irmãos, que Cristo tomou, que ele sentiu a dor, que ele sangrou, irmãos, estava representando a igreja, estava representando nós, o corpo de Cristo, aquelas chibatadas, irmãos, quem deveria tomar é nós, quem deveria sofrer era nós, e Cristo tomou para nós, porque nós somos a igreja de Cristo, nós éramos o corpo de Cristo. Quem é que está entendendo a parte espiritual, irmãos? A parte espiritual da coisa, irmãos, as chicotadas, aquela que esfacelavam as costas de Cristo, tiravam um pedaço das costas de Cristo, estava mostrando o que a igreja era para passar, se não fosse Cristo, e Cristo tomou por nós. E por que Cristo tomou por nós, irmãos? Porque ele se ofereceu em sacrifício por nós. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Ele se ofereceu por sacrifício por nós, irmãos. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E aí estava ele lá tomando chibatada nas costas, tomando chicoteada nas costas, coisa que era para o povo tomar, a igreja tomar, nós tomarmos. Ele estava sentindo dor, Imagino que ele não aguentava de dor, e tudo isso por nós. Tu vai entender onde eu quero chegar no final, irmãos. Por que eu vou te ensinar todas essas revelações? Porque se isso não fortalecer a tua fé, não te dá o verdadeiro sentido da tua fé, irmãos, não tem mais o que vai te dar e vai fortalecer a tua fé, irmãos. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, a chicoteada que Cristo tomou no seu corpo, irmãos, o corpo de Cristo, como eu já falei, é nós.
A igreja de Cristo, era para nós estar tomando aquilo ali, representando a ira de Deus, louvado seja o nome do Senhor, porque a palavra diz, irmãos, em Romanos 3, 23 e 24, que todos nós pecamos, estávamos destituídos da glória de Deus, irmãos, após o pecado de Adão, irmãos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, tinha um abismo entre Deus e o ser humano, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, a ira do Senhor estava sobre nós, estava sobre nossa vida, irmãos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, e eu vou chegar até a crucificação de Cristo, que tem representação espiritual para nós, irmãos, e tu vai entender o que foi a redenção de Cristo, resgate feito por um preço, irmão. Ai, Cristo morreu por nós. É muito fácil dizer isso, mas a igreja não sabe nem o que isso significa. Por que Cristo fez isso? O tamanho que foi isso, a grandeza que foi isso. Tudo mostra a genialidade de Deus, a presciência de Deus, irmão. Paulo diz no livro de Hebreus que o Velho Testamento são sombras do que estava por vir, irmãos. Então, Deus já nos mostra, irmãos, desde lá de Gênesis, tudo o que iria acontecer, porque o Novo Testamento, irmãos, ele tem que se cumprir na igreja, ele tem que se cumprir em Jesus Cristo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, aquelas chicotadas, aquelas chibatadas, comece a imaginar isso, irmão, um homem inocente passou isso por mim e por ti, sem nós merecermos, irmãos, e muitas vezes hoje ainda nós não merecemos, então traz na tua mente, irmãos, pega como base aquele filme do Mel Gibson, A Paixão de Cristo, que mostra bem, imagina aquele homem inocente que disse, eis-me aqui para Deus, antes Cristo tinha uma coroa de glória, ele colocou uma coroa de espinho, ele se ofereceu em sacrifício, irmão, para que nós pudéssemos morrer com ele, irmão, e ressuscitarmos com ele, e termos garantido uma vida eterna. Então, irmãos, traz na tua mente, pode ser as cenas daquele filme, cada chicotada que Jesus tomava, irmãos, saiu os pedaços da pele dele, arrancava pedaços do couro dele, traz na tua mente, começa a imaginar que aquilo, irmãos, era o tamanho da ira de Deus sobre a humanidade, sobre a minha vida, sobre a tua vida, irmãos, porque quando Adão pecou, irmão, existiu, maldita seja a terra por causa da tua transgressão, aí diz, com abrolhos, né, do suor do teu rosto, vai tirar essa casa com abrolhos, com espinhos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, e essa maldição, irmão, passou para nós através de Adão, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, e lá pelas tantas, Deus, ele manda o seu único filho, aleluia, eis-me aqui, Deus, aleluia, para se oferecer em sacrifício por mim e por ti. Tomar chicotada, irmão, que era para a igreja tomar, através da ira de Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, e isto está representado em Cristo, irmão. Cristo é o cabeça, nós somos o corpo. Não foi à toa que Jesus tomou chicotada sobre o seu corpo, sobre as suas costas, representando que ele estava sendo chicoteado por nós, pela igreja. Quem é que é a igreja de Cristo, irmãos? Não é o que frequenta a igreja, não. É o que frequenta a igreja também. Mas tem gente que frequentou a igreja e ainda não aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador de coração. Quem é a igreja de Cristo, irmãos? Porque o sacrifício de Cristo, ele foi para toda a humanidade. Mas a própria Bíblia nos mostra que nem todos recebem este sacrifício. Então, irmãos, nem todos são corpo de Cristo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, eu te levo a meditar. Eu quero puxar para fortalecer a tua fé, irmãos. Eu quero que tu não tenha só assim, porque isso é muito fácil, é muito supérfluo. Jesus morreu por mim naquela cruz, isso é muito supérfluo. Olha as chicotadas no corpo de Cristo, representando a igreja, que é o corpo de Cristo. Cada chicotada tirava um pedaço do couro dele junto, aleluia. Cada chicotada, irmãos, arrancava um pedaço da pele disso. Pensa que era para ser em mim, era para ser em ti, talvez não chicotada, mas representando o tamanho da ira de Deus. Quem é que está entendendo, irmãos?
Não é nada profético, não é nada revelativo, não é nada que eu vou trazer para ensinamento. Isso já é um ensinamento, porque essa é a base da tua fé. Isso tem que levantar tua fé, irmão. Tu tem que ter fé e crer em Jesus Cristo somente pelo que ele fez por ti, pelo sacrifício que ele fez na tua vida, aleluia. Eu estou só trazendo essa revelação de Deus que eu tive hoje. Eu anunciei, não era sobre isso que eu ia pregar, porque Deus está mandando eu dizer para a igreja, mostra para eles como foi, fortalece a fé deles. Olha o que o meu filho passou, olha o que meu filho fez por eles, aleluia. Olha o tamanho da dor que ele sofreu. Explica para eles, talvez eles não saibam que o corpo de Cristo em si, sendo chicotado, sendo cuspido, sendo judiado, representa a igreja, representa o corpo de Cristo. Paulo diz que a igreja é o corpo de Cristo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, e Cristo é o cabeça, irmão. Então, cada chicotada, irmãos, foi por mim, foi por ti, foi pelo meu erro, foi pelo teu erro, aleluia. E aí eu pergunto para a igreja, qual é o valor que a gente tem dado para isso, irmãos? No que nós temos aplicado isso na nossa vida, irmãos? Vou dar um exemplo, não é o caso da nossa igreja. Quem segue uma teologia da prosperidade não está dando valor para isso. Não foi para isso que Cristo morreu, para ti ir na casa dele buscar enriquecer, para ti ir na casa dele buscar prosperidade. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Cristo pode fazer isso sim, ele pode, mas não é por isso que tu tem que ir na casa dele. Tu tem que ir na casa dele única e exclusivamente pelo que ele passou por ti, quando ele disse, se tornou sacrifício por nós, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor, quando ele tomou aquelas chicotadas por mim e por ti, e isso é intenso, isso é profundo, e isso me levou a meditar, e isso me levou a entender, irmãos, que hoje em dia a igreja faz tudo errado. A igreja não ensina redenção, irmão. Uma igreja que não ensina redenção, foge. Foge, a igreja tem que falar do sacrifício de Cristo, a igreja tem que falar de santidade, a igreja tem que falar de salvação, a igreja tem que falar de propiciação, a igreja tem que falar de justificação, a igreja tem que falar, irmão, em nome de Jesus, irmão, de cristologia, a igreja tem que falar de pneumatologia, aleluia, mas hoje a igreja fala de prosperidade, a igreja fala de confissão positiva, eu decreto a cura, eu decreto a libertação, como se a gente pudesse mandar em Deus, sendo que a oração do Pai Nosso diz, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Como é que nós vamos dizer, eu decreto, eu determino, eu mando, eu quero? É isso que eu quero, fortalecer a tua fé, botar a tua fé na base, na rocha, no objetivo, no centro. Se por algum momento tu não entendeu, hoje tu vai entender, irmãos, que não é só eu dizer, Cristo morreu por mim naquela cruz. Mas tu sabe a intensidade disso? As minhas atitudes e as tuas são de quem entendeu isso, de quem recebe isso, porque como eu disse, esse sacrifício foi para toda a humanidade, mas nem todos recebem, aleluia. Muitas vezes a gente que se diz aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador, nós não recebemos isso, irmãos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, mas seguindo na palavra, todo mundo entendeu os chicotes, irmãos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, e aí Jesus, ele é levado para a cruz do Calvário, e a palavra vai nos dizer que Jesus, ele recebe uma coroa de espinho. Isso é lindo, irmãos. Antes ele tinha uma coroa de glória. Lá no céu ele estava com uma coroa de glória. Mas ele disse, eis-me aqui. Eu vou me tornar sacrifício por ele, aleluia, por eles, aleluia. Mesmo eles não merecerem, aleluia. Eu vou para a terra. Eu vou me tornar homem, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E vou me tornar sacrifício por ele. Descarrega, isso eu com as minhas palavras. Descarrega, Pai, toda a ira que tu tens sobre a humanidade em mim, descarrega em chicotada, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ele tinha, irmãos, uma coroa de glória lá no céu,
Ele abandonou essa coroa de glória para descer para essa terra. E ele recebeu uma coroa de espinho. Quem é que lembra da passagem que eu li, da maldição que Deus jogou sobre a terra e sobre Adão, que disse que nós íamos receber espinhos? Essa coroa de espinho, irmãos, representa Jesus recebendo os espinhos por nós, aleluia. Não é uma coroa porque ele é rei, porque aqui nessa terra, ele mesmo diz que não era rei, aleluia, não era, aleluia, porque Pôncio Pilatos estava reconhecendo ele como rei. Não, ele estava recebendo os espinhos, os abrolhos, que era para recair sobre a minha vida e a tua vida, aleluia! Quem está entendendo? Aquela coroa que ele recebeu de espinho, irmãos, representando os espinhos que era para nós recebermos sobre a nossa vida, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, porque havia uma maldição, e Paulo vai dizer, Jesus morreu pendurado sobre o madeiro, Paulo vai dizer, maldito aquele pendurado no madeiro. Jesus se tornou maldição por nós, irmãos, para derrubar aquelas maldições. Mas, bispo, por que a gente vive, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, ainda com espinhos sobre a nossa vida, com abrolhos, com problemas? Tu vai entender depois, irmãos, aleluia, porque nós não somos seguidores de Cristo. Eu digo isso, nós não somos seguidores de Cristo, e Cristo tem me levado a falar isso, irmão. Quem é que já viu o filme do Pelegrino? Aquele filme mostra bem, irmãos, a caminhada de um cristão. Ele não foi se aliviando dos fardos durante a caminhada, ao longo do caminho. Nós vivemos ainda, irmãos, sob espinhos e abrolhos, porque não somos seguidores de Cristo, porque nós colocamos isso para a nossa vida, irmão. É o que eu já tenho falado. Paulo diz que se nós tiver o básico para viver, o básico para comer, que a gente seja feliz, e nós queremos cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, e isso coloca fardo sobre a nossa vida, coloca espinhos sobre a nossa vida. Se nós fossemos seguidores do Cristo, irmão, nós não deveríamos nos preocupar com o dia de amanhã, nós não deveríamos nos preocupar em adquirir. É por isso que a gente ainda tem espinhos e abrolhos sobre a nossa vida. Hoje em dia, irmãos, a igreja de Cristo, ela é uma igreja carnal, aleluia. Por que as igrejas de teologia da prosperidade são lotadas, irmãos? Porque a igreja é carnal. Porque é o que a nossa carne quer. Nós queremos dinheiro, nós queremos posse, nós queremos poder, nós queremos adquirir, nós queremos ter mais e mais, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Mas nós não queremos renunciar. Bispo, eu não posso ter nada, não é isso que eu estou falando, eu já falei sobre isso. Tu pode ter até onde não vai te gerar luta. Aleluia! Começou a te gerar luta, irmãos? Espinhos e abrolhos para tua vida. Começou a te gerar preocupação? Espinhos e abrolhos para tua vida. Se tu tem condições de ter 4 carros, 2 apartamentos, não te gera luta? Glória a Deus, é bênção de Deus. Agora, se te gera luta, espinhos e abrolhos para tua vida. Só que Jesus já morreu para te não ter isso. Só que nós, pela nossa concupiscência, nós atraímos isso para a nossa vida e andamos com esse fardo a vida toda de preocupação, aleluia, de peso, aleluia, de angústia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Isso implica, irmãos, em todas as áreas da nossa vida, e isso eu me coloco também. Isso faz com que o cristão tenha até medo de morrer, irmãos, e cristão não poderia ter medo de morrer. Por que o cristão não poderia ter medo de morrer? Porque o máximo que a morte pode fazer, sabe o que é? Adiantar a tua ida para os braços de Cristo. O máximo que a morte pode fazer, irmãos, é adiantar a nossa ida para os braços de Cristo. E por que o cristão, isso eu me incluo, tem medo de morrer? Porque a gente é apegado nos bens materiais. A gente é pegado nas coisas dessa terra, a gente é pegado em tudo, por isso que a gente tem medo de morrer, irmão. Eu também não quero morrer, irmãos, aleluia. Eu não estou botando jugo na igreja de coisa que eu também não faço, eu também não sou perfeito, eu estou ensinando a igreja, aleluia.
Se a Bíblia diz que Cristo levou sobre ele a maldição, por que a gente passa por trabalho ainda, irmãos? Concupiscência da nossa carne. Não somos seguidores de Cristo. Cristo abriu mão de tudo, irmãos. O que é abrir mão de tudo? É não se apegar. Não que tu tenha que abandonar. Cristo não abriu mão da sua família? Abriu mão entre aspas. Não é abandonar a família, igreja. Não estou mandando, vou embora amanhã, não quero mais a minha família. Não te apegar. Saber que a tua vida e a tua família é de Cristo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Quem é que está entendendo, irmãos? Que aquela coroazinha, irmãos, de espinha enfiada, era Cristo, representando Cristo, recebendo os espinhos e os abrolhos que eram para mim e para a tua vida. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Cristo fez cair sobre ele, irmãos, os espinhos, através de uma coroa, e o sangue que escorreu sobre ele purificava todo o corpo, aleluia. Porque o que interessava para Deus, irmãos, era o que ia fluir de dentro de Cristo, irmãos. O que interessava para Deus não era o corpo naquele momento ali machucado, era o que ia vir de dentro. E agora tu vai ver algo tremendo, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O Cristo não ficou tão ensanguentado, aleluia. Quando ele tomou a coroa, quando ele recebeu os coisas, aquele nas mãos e nos pés, Cristo não ficou lavado de sangue. Olha o que diz no livro de Isaías 53:12. Pega essa, igreja. Ele derramou a sua vida na morte, aleluia, aquele sangue, irmãos, que escorria sobre o corpo de Cristo, que representava a igreja, estava demonstrando, irmão, a nossa purificação, a purificação do templo, a purificação da igreja, a purificação do corpo, a nossa purificação. E porque o sangue, aleluia, se tu for lá para o livro de Levítico, a Bíblia vai dizer que a vida do ser humano e dos animais está no sangue, aleluia. E quando Cristo derramou seu sangue, lavando o corpo que era a igreja, ele estava dando vida para nós, porque antes nós estávamos mortos nos nossos pecados e nas nossas transgressões. Por isso que o livro de Isaías diz que ele levou sobre nós as nossas transgressões, aleluia. Vai cair, entra de novo, irmãos. Quem é que está entendendo? Está entendendo, irmã Suzana? Aleluia! Porque isso, irmãos, é caldo grosso, irmãos. E a irmã Suzana, eu não sei até onde ela foi de aprendizado bíblico, mas eu sei que ela tem muita vontade de aprender. E quem tem vontade de aprender, aprende, irmão. Isso é caldo grosso, isso é revelação grossa, isso não é leitinho, irmãos. Aleluia! Vai cair, eu vou esperar, irmãos, para a gente continuar, amém? Glórias a Deus, vamos esperar o povo entrar. Tem alguém que não está entendendo, aí eu explico de novo, irmãos. Você tem que entender isso. Muito claro. Isso vai intensificar, irmãos, na minha vida e na tua, o sacrifício de Cristo, como Deus é perfeito, irmãos, nos seus caminhos, nos seus desígnios, irmão, o plano que ele tinha para a humanidade, o plano que ele tinha para a igreja, o plano que ele tinha para a nossa vida. O Vaso, teu irmão aí, que é novato, está entendendo, missionária Letícia, aleluia. Como eu disse, isso é caldo grosso, amém, irmão, isso é caldo grosso, isso não é leitinho. Eu sei que não é fácil de entender, eu demorei para concatenar as ideias também, eu fiquei praticamente o dia todo aqui no meu escritório, meditando, tentando montar, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, porque eu quero passar para a igreja de maneira que a igreja entenda o tamanho, quem puder mostra o rosto, aleluia, tamanho da grandiosidade do que Cristo foi por nós, irmão. Por isso que a gente não pode mais ser crente menino, a gente tem que entender o porquê que a gente segue Cristo, é pelo sacrifício que vai nos dar a vida eterna e ponto, não é por nada mais, aleluia. Todo o resto, irmãos, é favor imerecido. Todo o resto que ela vai fazer porque Deus faz por nós, nos dá prosperidade, nos dá isso, nos dá aquilo. Deus faz, é benefício da caminhada. Mas o foco, sacrifício de Jesus, salvação, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Amém? Então, irmãos, retomando. Cristo, quando ele recebeu a coroa,
escorreu sangue por todo o corpo de Cristo. Esse sangue lavou o corpo de Cristo, aleluia! Olha o que diz lá em Isaías 53:12. Ele derramou a sua vida na morte, derramou o sangue dele quando ele morreu. E lá em Levítico diz, irmãos, que a nossa vida e a vida dos animais, ela está no sangue. Você sabia que a minha vida e a tua, ela está no sangue? Alguém vive sem sangue? Aleluia! A Bíblia diz que a nossa vida está no sangue. Lá em Isaías diz que Jesus derramou a sua vida na morte. Quando ele estava morrendo e estava escorrendo aquele sangue pelo corpo dele, ele estava dando vida para a igreja, dando vida para nós, que está representado naquele corpo dele, aleluia! Ele estava nos lavando, nos remindo, nos purificando, ele estava nos tirando os pecados, tirando as maldições, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ele estava recebendo, os irmãos, os espinhos, os abrolhos, que era para ser na minha vida e na tua vida. Paulo diz que por um só homem o pecado entrou no mundo, Adão, e por um só homem o pecado também saiu do mundo, deveria sair, né, irmãos? Mas como eu disse, como a própria igreja de Cristo, irmãos, ela se diz seguidora de Cristo, mas ela não é. Ela não é seguidora de Cristo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus, aleluia! E olha como é importante, irmãos, que Cristo, ele foi tremendo, irmãos. Olha como é importante isso. Deus disse para o homem se juntar à mulher, que ele ia se tornar uma só carne. Olha quanto isso é importante, irmãos, e quanto isso é tremendo. Por isso que Jesus, ele era puro. Porque ele se tornou um só com a igreja, irmãos. Cristo, quando ele desceu, que ele morreu, ele se tornou um só com a igreja, irmãos. A igreja estava toda ali no corpo de Cristo, o corpo carnal de Cristo. Ele se tornou um só com a igreja, comigo, contigo, com você, com aqueles que ainda vão aceitar Jesus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E olha como isso é verdade, quanto isso é importante. 1 Coríntios 6,16, Paulo diz que aquele que se deita com uma prostituta se torna uma só carne com ela. Olha que tremendo isso, irmãos. Se tu te deitar com uma prostituta, tu tá se tornando uma só carne com ela. O que isso quer representar? Representando todas as maldições, todos os pecados que tem sobre a vida dela, vai recair sobre ti. Quem é que conhece essa passagem? 1 Coríntios 6,16, depois você lê lá e confirma. Aquele que deita com uma prostituta se torna uma só carne com ela. O apóstolo Paulo diz, repreendendo a imoralidade sexual da igreja de Corintos. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Glórias a Deus. Então, irmãos, Jesus, quando recebeu aquela coroa de espinho, irmãos, aleluia, ele estava representando, irmãos, espiritualmente, irmãos, eu estou falando de coisas espirituais, irmãos, espinhos e abrolhos que era para cair sobre nós, daquela maldição que Jesus lançou sobre Adão após eles terem pecado. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, o sangue que escorria pelo corpo purificava o santuário, purificava o velho homem com ele, irmãos, aleluia. Ele foi chicoteado pelo corpo, ele sentia dor, mas quem deveria sentir isso era para ser nós, irmãos, era para ser nós, era para ser a igreja, era para ser o corpo de Cristo, aleluia. E a dor que era para nós sentir caiu sobre ele, irmãos, aleluia. Louvado seja o Senhor, porque ele se fez sacrifício por nós. E isso é tão verdade, irmão, se tu buscar, se tu ler Bíblia, irmãos, e entende, tu buscar lá no Velho Testamento, no dia da expiação. O que é expiação, irmãos? Expiação de pecados, o que Jesus fez por nós, lá no Velho Testamento, do tempo do sumo sacerdote, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O sumo sacerdote, irmão, ele espiava, ele aspergia sangue por todo o santuário, para purificar o santuário. Jesus, irmãos, quando ele recebeu
a coroa, os pregos, aleluia, o seu corpo lavou de sangue, ele estava purificando o santuário, aleluia, que nem o sumo sacerdote, aleluia, fazia lá no tempo da lei, irmão, ele aspergia sangue por todo o santo dos santos, por todo o santuário, para purificar, e Jesus, irmãos, aleluia, ele derramou seu sangue por todo o seu corpo, para purificar o santuário, purificar a igreja, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia não diz, irmãos, que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, aleluia, nós somos santuário de Deus, irmãos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E os cravos na mão, irmãos? Os cravos nas mãos também tinham uma representatividade espiritual para nossas vidas, irmão. Jesus não morreu desse jeito por nada, irmãos. Não foi por isso que Jesus morreu por nada. Não é, tu tem que entender a profundidade do ato de redenção. Isso vai fazer tu ver o tamanho do preço que foi pago. A magnitude do que Deus fez por nós, sem nós merecer, aleluia. Os cravos nas mãos, irmãos. Jesus levou pregos nas mãos, sabe por quê, irmãos? Por causa das nossas más obras. Mão significa serviço, significa obras. Se tu lê a Bíblia, diz isso, né, bispo? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Mão significa serviço, significa obras, significa caminhar, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus, ele levou pregos nas mãos por causa das nossas más obras, mas o sangue que escorria sobre as mãos deles, irmãos, purificou nossos pecados, purificou as nossas obras, para que hoje, irmãos, a gente tenha boas obras, aleluia, que a gente faça obras segundo a sua palavra, segundo o seu evangelho, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quem está entendendo, irmãos? Quem está entendendo, dá um Schmidt aí para mim saber que tu está entendendo. É simples, mas é profundo, aleluia. Jesus levou os pregos sobre as nossas mãos, simbolizando as nossas más obras, irmãos, aleluia. E quando aquele prego entrava, escorria sangue, lavava as mãos de Jesus, purificando, irmãos, os nossos pecados em nome de Jesus, permitindo, irmãos, que a gente venha fazer boas obras, segundo a palavra, segundo o evangelho, aleluia. Mas, bispo, por que tem gente que faz más obras ainda? Não é um seguidor de Jesus, não recebeu o sacrifício, aleluia, não entendeu o sacrifício, irmão. Quem acha que tu pode ser um cristão e levar a tua vida de qualquer jeito, levar a tua vida pecando, fazendo coisa errada, eu te digo agora, tu não recebeu o sacrifício de Cristo. Não estou falando de perfeição, irmãos, não estou falando daquele como eu, que tem erros, que tenta se corrigir todo dia, com aquele que comete o mesmo erro todo dia e não tem vontade de se arrumar, irmãos. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando daquele que comete erro hoje, comete erro amanhã e não tem vontade de se consertar e sabe que está no erro e não quer se consertar. Tu não recebeu o sacrifício de Jesus, tu não entendeu o sacrifício de Jesus, mas Deus me traz aqui nesta noite para mostrar, aleluia, a grandeza do sacrifício do seu filho, aleluia, tudo que ele fez por mim, que ele fez por ti, sem eu e nem você merecer, aleluia, através dele, irmãos, nós fomos purificados, os nossos pecados foram perdoados, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, as nossas más obras foram apagadas, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, e hoje nós recebemos a oportunidade, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, de fazermos boas obras, de andarmos segundo a sua palavra, sermos uns seguidores de Cristo, aleluia, é isso que eu quero que tu entenda, irmão, tu pode não entender nada do que eu estou falando, nada da revelação, mas se tu conseguir meditar no sacrifício de Cristo, se tu fechar teus olhos, imaginar Cristo recebendo aquela coroa e sendo ensanguentado, fechar teus olhos e ver Cristo sendo chicoteado, perdendo os pedaços da pele das costas, se tu conseguir ver Cristo, a dor que ele deve ter sentido quando aqueles pregos entravam nas suas mãos e entravam nos seus pés, aleluia, eu me dou por satisfeito. E os pregos nos pés, irmãos?
E o prego nos pés, o que significava para nós? Aleluia! Eu regozijo no Senhor, porque eu pulava aqui dentro sozinho, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor! O prego nos pés, irmãos. Pés, irmãos, tem a ver com caminho. Quando Cristo recebeu aqueles pregos nos pés, irmãos, e o sangue que saiu dos pés dele lavou os pés dele, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, e estava nos purificando o nosso caminho, aleluia, porque antes nós andávamos por caminhos tortos, caminhos que desagradavam ao Senhor Jesus, caminhos contrários à palavra de Deus, e aqueles pregos cravando nos seus pés, aleluia, jorrando sangue, lavando os pés deles de sangue. Sangue é purificação, aleluia. Sangue é vida. Jesus estava dizendo assim para Deus, ó, Pai, agora, Pai, esquece todos os caminhos que eles trilharam até agora. Passa uma borracha, Pai, em nome de Jesus. Agora, através do meu sacrifício, aleluia, eu estou dando a oportunidade para eles, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, deles trilharem novos caminhos, deles trilharem um caminho conforme a tua vontade, conforme o teu querer, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Jesus estava purificando os meus caminhos e os teus caminhos, igreja, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É por isso, irmãos, que tinha que ser até a última gota do sangue. O corpo de Jesus tinha que ser lavado de sangue, irmãos, aleluia, porque como eu disse, a Bíblia diz que a vida está no sangue, e a palavra também nos diz que Jesus, quando ele morreu, ele derramou vida. Quando ele morreu, ele derramou seu sangue, aleluia, derramando vida sobre o seu corpo, que representava nós, a sua igreja, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Se essa palavra, irmãos, não está aumentando a tua fé, não está aquecendo o teu coração, aleluia, irmão, eu lamento te informar, mas tem algo errado contigo, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, porque esta palavra, irmãos, ela aqueceu o meu coração, ela aumentou a minha fé, ela fez eu rever, irmão, o sentido de eu ser um líder, o sentido de eu cuidar uma igreja, o sentido de eu ser um seguidor de Cristo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Porque se nós analisarmos, irmãos, a nossa igreja, eu creio que não, porque a nossa igreja ela é ensinada por mim para bispo, irmãos. É ensinada, a nossa igreja é ensinada. Nunca na nossa igreja eu prometi para alguém coisa que Cristo não prometeu, aleluia. Mas hoje em dia, irmãos, a gente vê que está tudo errado. As pessoas vão na igreja, seguem a Cristo por N motivos, irmãos, mas não seguem Ele pelo sacrifício, pela adoração que Ele merece, pela gratidão que Ele merece, porque, irmãos, não importa o que nós faça, não importa quantas almas tu acha que tu ganhe para Jesus, o que Jesus fez por nós, irmãos, é impagável. É imprecificável, aleluia, tudo aquilo que ele passou, irmãos, que o seu corpo passou, estava representando nós somos o corpo de Cristo, chicotada nas costas, era para nós estar tomando, igreja tomando, a ira de Deus que recaiu sobre ele, era para nós, era para a igreja, e ele estava ali, irmãos, representando a igreja, quando ele desceu, porque Deus, irmãos, ele é pai e mãe, quando ele desceu do céu, ele deixou o pai e mãe para vir para essa terra, para se tornar uma só carne com a esposa, aleluia, que é a igreja, por isso que Paulo fala de homem e mulher ali, e fala, grande é esse mistério, aleluia, falo de Cristo e a igreja. Paulo estava dizendo, ó, esse ensinamento que eu estou te dando aqui, ó, Cristo fez com a igreja, ele deixou lá Deus, que simboliza pai e mãe, veio para essa terra, se tornou um só com a esposa, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, grande é esse mistério, irmãos. Olha que flecha que Paulo deixou para a gente buscar. Que mistério é esse que Paulo não continua falando? Está aí o mistério revelado para a igreja de Cristo, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Cristo deixou Deus para vir para essa terra e se tornou um só com a sua igreja. E quando ele se tornou um só, irmão, no sacrifício,
Nós simbolizando o corpo de Cristo no seu corpo, a igreja, Deus descarregou toda a sua ira que ele estava sobre a humanidade, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Espero que tu tenha entendido, irmãos, o sacrifício de Cristo, irmãos, isso que eu preguei para vocês, irmãos, é redenção de Cristo. Redenção de Cristo, irmãos, é caldo grosso, irmãos. Eu não sou melhor que ninguém. Tem igrejas que pregam isso, eu conheço, o nome de Jesus, aleluia. Mas eu te garanto, só que Jesus não foi normal. Teve N motivos. Queria nos mostrar muita coisa, queria fazer muita coisa para nós, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E agora, quando tu tiver, irmão, oportunidade de falar com o irmão, mostra isso para ele com as tuas palavras, não precisa ser perfeito, aleluia, não precisa, irmão, como eu disse, você não precisa ter entendido, tudo é complexo, foi difícil para mim entender, mas você entendeu, a redenção de Cristo, isso é redenção, preço pago por um resgate. Você viu o tamanho do preço que Jesus pagou para poder nos resgatar, irmão. Por que que o bispo está dizendo isso? Valoriza isso, irmão. Se você ainda não é um seguidor de Cristo, começa a ser. Se você ainda não tenta se consertar com Cristo, começa a se consertar. Se você ainda não renuncia, começa a renunciar. Recebe esse sacrifício que for para todos, mas nem todos querem, aleluia. Se torna corpo de Cristo, porque a partir do momento que tu se tornar corpo de Cristo, tu faz parte daquele sacrifício. Quando tu se tornar corpo de Cristo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, tu vai estar fazendo parte daquele corpo de Cristo lá representado em Jesus, que foi chicoteado, que foi picoteado, que foi humilhado. Vai ser para ti também isso. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É tremendo o que Deus ensinou hoje, irmãos. Valoriza isso, irmãos. Talvez não é a passagem que você queria, irmão. Talvez você queria uma revelação que não fosse na própria Bíblia, porque essa é uma revelação da própria Bíblia, né? Não é uma revelação que Deus deu para mim. Esta Bíblia é uma revelação da própria Bíblia, irmãos. A Bíblia revelando a Bíblia. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E o que eu trago de ensinamento para a igreja? Que foi o que o Senhor colocou no meu coração. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Que bom que Deus deu essa palavra para hoje, irmãos, porque isso é tema de ensino. Se fosse num dia de ensino, eu esmiuçaria isso muito mais para a igreja. Muito mais, tem muito mais coisa. Eu poderia botar redenção com justificação, com propiciação, tudo junto, mas Deus quis que fosse hoje, irmãos, porque ia ter mais gente. E Deus quer mostrar o sacrifício que ele fez por nós. Deus, ele quer que tu entenda que o que ele quer de ti, irmãos, é muito maior. Talvez seja diferente de tudo que tu tem pensado, aleluia. Se tu entender o que Jesus passar, irmão, eu e você, nós vamos entender que o que tu tá passando não é nada, que o que tu chama de luta não é nada, que o que tu chama de tribulação não é nada, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós pensarmos pelas nossas lutas, queremos desistir, queremos questionar Deus, lembra disso que o bispo ensinou hoje. Olha o que Jesus passou por mim, olha o que Jesus passou por nós, olha o que Jesus fez por nós, aleluia. Não é o problema na minha família, não é a falta de provisão, não é isso, porque isso é temporário, irmãos. A hora que nós aprendermos o que Deus vai nos ensinar, vai passar, irmãos. Qualquer luta que tu estiver passando, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A hora que eu e você entendermos o que Deus quer ensinar, vai passar. Porque Deus não quer castigar ninguém eternamente, irmão. Só vai ser castigado eternamente aquele que foi para o inferno. Esse aí sim. Mas enquanto estiver nessa terra, Deus quer ensinar. Aquilo que tu está passando, aquela luta, pode ser só algo que Deus está querendo ensinar que tu ainda não entendeu. Amém? Porque às vezes a gente fica tão focado na tribulação, a gente fica tão focado na luta, a gente fica tão focado no problema, que a gente não consegue entender o que Deus quer fazer. Amém? Então, quando tu estiver na luta, no problema, lembra do que Jesus fez por ti. Foi muito maior. Nada que tu passe vai pagar, nada que tu faça na obra de Deus vai pagar, nada que tu dê na obra de Deus vai pagar, nada que homem algum faça vai conseguir pagar o preço que foi pago por mim e por ti, não só naquela cruz, em toda a trajetória, que se chama Via Dolorosa, né, bispa? Toda a trajetória de Jesus até chegar lá no Gólgota.
não tem o que um ser humano faça que possa pagar. Não tem, irmãos, não adianta. Tu pode te agarrar com isso e olhar para Jesus e saber, irmãos, que a maior promessa que ele tem para ti, tudo isso, irmãos, que Jesus fez, foi para que, lá no fim, quando Jesus venha chamar eu ou você, nós tenhamos uma vida eterna ao lado de Cristo. Que aí sim, a gente vá para um lugar onde não tem dor, não tem sofrimento, não tem angústia, não tem coronavírus, não tem câncer, não tem problema na família, não tem problema com filho, não tem problema de provisão. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Amém? Porque se você vê, irmão, o homem regrediu, irmão. O homem regrediu, agora está passando por um processo para voltar ao que era para ser, irmãos. Como eu já falei, o Jardim do Éden quer dizer muita coisa, irmãos. O Jardim do Éden não é só o jardim físico lá, irmãos. Como a gente pensa, o Jardim do Éden, irmãos, é uma representação do que seria, irmãos. O homem precisava trabalhar para comer no Éden? Não, tinha tudo. O homem não vivia com Deus lá no Éden, Deus não descia para conversar com o homem? Isso não te lembra alguma coisa que está por vir para aquele que perseverar até o fim? O que isso te lembra? Quem é que quer falar? É o paraíso, né, irmãos? Jardim do Éden, irmãos, é uma simbologia do paraíso, irmãos. Lá o homem não vivia em paz, não tinha bandido, não tinha crime, não tinha morte. O homem não chegava nas árvores e comia a fruta ali tudo, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Mas o homem regrediu. Nós saímos do paraíso para viver como nós vivemos agora, para voltar para o paraíso depois, irmão. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe a vida de todos. Eu espero que todos tenham entendido, não em detalhes, mas o tamanho do sacrifício de Cristo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe a vida de todos. Entenda isso, irmãos. Literalmente, Deus falou lá para Adão, deixará o homem, sua mãe e seu pai, e se juntará com a mulher e se tornará uma só carne. Representando Jesus, irmãos. Deixou Deus, que representa pai e mãe, a família de Jesus, lá no céu, veio para esta terra, deixou pai e mãe lá, a família dele, para se tornar um só com a igreja, irmãos. Olha que tremendo, irmãos. Isso é revelação, irmãos, ó. Bíblia pura, nada de homem, um dedo do homem, Bíblia pura. Amém? Glórias a Deus. Jesus deixou tudo que ele tinha lá, sua glória, sua família, para vir aqui se tornar um só com a igreja e receber tudo que ele recebeu no lugar da igreja, no lugar da humanidade, no lugar daquele que se tornou corpo de Cristo. Amém? Deus abençoe a vida de todos, em nome de Jesus. Espero que a igreja tenha entendido. Volto a dizer, antes de encerrar, tudo isso eu falei para fortalecer a tua fé. Quando tu achar que está pesado, pensa em Jesus, na via dolorosa, carregando uma cruz pesada e tomando chicotada e perdendo sangue, aleluia, por ti e por mim. Pensa em Jesus ali sendo empurrado, sendo humilhado por mim e por ti. Aí tu vai ver que a tua luta vai perdendo sentido. Tu vai ver que a tua dificuldade vai perdendo sentido. Pensa em Jesus recebendo espinhos, recebendo a ira de Deus que seria para mim e para ti naquela cruz. Você já imaginou um prego entrando na sua mão? Quem é que já cravou um prego no pé? Quem é que já cravou? Fala. Levanta a mão. Quem é que já cravou um prego? Dói. Dói. Dói, né, Mari? Isso com o pé da gente, tá? Isso com o pé da gente, pelo menos o meu, tem um casquinho, que eu jogava a bola no asfalto, e já dói. Imagina a mão com a pelezinha fininha, né? Então, imagina o tamanho da dor que Jesus sentiu, irmão. Foi por mim e foi por ti. Amém? Louvado seja o nome do Senhor, Deus abençoe. Guarda esse ensino na tábua do teu coração, irmãos. Tu sabe por quê? Se um dia, irmãos, por algum motivo ou por outro, tu sair da igreja, porque Deus não vai te tirar de uma igreja que ensina a palavra, irmãos. Mas coisas acontecem no caminho. Se algum motivo tu sair da igreja com essa base de fé, irmãos, tu não vai ser enganado.
Tu não vai cair na mão de qualquer lobo, tu não vai aceitar qualquer palavra, tu não vai aceitar qualquer coisa que te disserem. Com essa base de fé que eu estou tentando te passar. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe a vida de todos, em nome de Jesus. Guarda na tábua do teu coração, aleluia. Fortalece a tua fé nesta noite, porque o intuito do Espírito Santo foi fortalecer a minha e a tua fé. Nos tornemos um seguidor de Jesus, irmãos. Eu, depois que Deus me entregou isso, eu vejo que eu sou um semi-seguidor de Jesus. Bispo, tu faz alguma coisa errada? Não faço nada, mas eu sou um semi-seguidor de Jesus, sabe por quê? Porque eu tenho que fazer muito mais. Porque eu não posso passar por algumas coisas que eu passo, porque Jesus já passou por mim. Eu não posso ter algumas coisas que eu não posso fazer algumas coisas que eu faço, porque Jesus já fez por mim. Então, irmãos, bispo, tu faz alguma coisa errada? Não, mas eu posso fazer muito mais. Tem minúcias na palavra que a gente tem que fazer. Tem minúcias na palavra que a gente tem que se corrigir. Tem detalhes na palavra que a gente tem que obedecer e a gente não faz. Então, recebe o sacrifício de Jesus sobre a tua vida, irmãos. Vamos fazer jus àquele juramento que a gente diz que aceita Jesus. Quando a gente fez isso, irmãos, teoricamente, a gente se integrou, se tornou uma só carne com Cristo. E participamos de todo aquele sacrifício, todo aquilo que Jesus passou, a gente participou. Então, vamos fazer jus, irmãos. Vamos olhar para Cristo. O motivo de tu ser um cristão é seguir Cristo. É a tua salvação. Todo o resto que Jesus fazer, irmãos, é favor imerecido, é projeto de Deus da vida dele, Deus pode te prosperar, mas é com objetivo, irmãos. Deus jamais vai te prosperar para te reter só contigo, irmãos. Se Deus te der riqueza, se Deus te der posse, é porque ele quer que tu ajude outras pessoas também. Ele não vai te prosperar para te reter só contigo a tua riqueza, o teu dinheiro. Se Deus te der um dom, é porque ele quer que tu divida esses dons com outras pessoas. Aleluia. Louvado seja, não é para te reter só contigo, guardar contigo, aleluia. Eu poderia começar agora a parábola dos talentos, emendar, porque uma coisa puxa a outra, mas não é o objetivo, amém? Então, irmãos, tudo que Deus faz, Deus cura, Deus prospera. Se Deus te curar, se tu tá à beira da morte, Deus te curar, pode ter certeza que ele não vai te curar para te voltar a ter vida e levar a tua vida da mesma coisa, do mesmo jeito. Tu está no leito de morte lá, Deus te livrou da morte, pode saber que ele está te dando uma chance de fazer tudo diferente do que tu fez até agora. Tudo para Deus tem um propósito, tudo para Deus tem um objetivo. Ele não vai fazer nada na minha vida e na tua vida se não seja com algum propósito em prol do reino, amém? Nós estamos aqui, irmãos, a serviço do reino. Tudo que nós fizermos não é em prol de nós mesmos, é em prol do reino, é em prol de Jesus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Eu termino essa mensagem feliz, irmãos, e satisfeito que eu consegui passar para a igreja, algo tremendo com o Senhor que eu estava estudando hoje, e veio à minha mente, vem ao meu coração, e é sinal que precisávamos mesmo fortalecer a nossa fé, como Paulo dizia o tempo todo: eu sei em quem eu tenho crido. Se tu sabe em quem tu tem crido, irmãos, tu não, como eu disse, o máximo que pode acontecer, irmãos, nem a morte a gente teme, se a gente sabe em quem tem crido, porque o máximo que a morte pode fazer contigo na vida de um cristão, sabe qual é? Te tocar para os braços de Cristo. Na vida, cristão não teme nem a morte, irmãos, porque o máximo que a morte pode fazer para um cristão é te tocar para os braços de Cristo. Mais nada. Quem tem que temer a morte é o ímpio, porque o ímpio tem o seu destino incerto, irmão. Ele tem que temer a morte. Amém? Louvar, finaliza essa mensagem agora. Romanos 8:38 está aqui, ó. Diz assim, ó: porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar nós do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Como eu disse, nem a morte pode nos separar de Jesus. O máximo que ela pode na minha vida e na tua vida é tocar nós para o braço de Jesus. Amém? Deus abençoe a vida de todos. Eu passo para a bispa, está fazendo a oração, finalizando esse culto. Deus abençoe a semana de cada um. Deus guarde todo aquele que sai para trabalhar. Eu saio para trabalhar amanhã, em nome de Jesus. Vou debaixo da mão de Deus, como tem sido sempre, em nome de Jesus. E que assim seja na vida de cada um, em nome de Jesus. Amém?